Você já parou para pensar que a tecnologia atual do mundo já avançou o suficiente para a criação do Visão? Pois acredite, nesse vídeo vou te mostrar quais são as tecnologias já descobertas e criadas que poderiam sim trazer vida à paixão da Wanda. Nesse vídeo eu vou te mostrar que, mesmo parecendo impossível, a criação de uma cópia do Visão, personagem fictício dos filmes e quadrinhos da Marvel, é sim uma possibilidade real. Afinal, a tecnologia moderna já avançou tanto em seus estudos em diversas áreas, que nos leva a crer na possibilidade de uma criação de tal nível. Se pararmos para lembrar do início da nossa tecnologia e como ela avançou pela linha do tempo, podemos até mesmo voltar até as antigas e misteriosas pirâmides do Egito. Mesmo sendo um mistério, são consideradas impossíveis para sua época, mas o que vamos mostrar para você hoje é sim totalmente possível. E para isso, vamos precisar destacar os principais atributos do Visão, que a tecnologia já desvendou. Mas já deixando claro que não vamos levar em consideração os atributos concedidos pela Joia da Mente, afinal nada já estudado ou encontrado no nosso universo afora se equipara à Joia do Infinito. A tecnologia já foi muito mais além do que sequer algum dia alguém imaginou. Mas uma coisa que ela ainda não conseguiu desvendar foi a magia do seu like. Isso mesmo, seu like ela ainda não consegue imitar. Aqui no vídeo você vai ficar por dentro de várias tecnologias inovadoras e que com certeza pelo menos uma delas você ainda não conhece e que vai te surpreender demais. E com certeza merece seu like. Se você está procurando um canal sobre curiosidades, novidades, inovação e tudo sobre tecnologia, filmes, séries e jogos e muito mais, se inscreve aí embaixo clicando no botão inscreva-se e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. E assim você também vai estar ajudando o canal a crescer. Conto com você e obrigado de coração. Sem mais delongas, o primeiro atributo do Visão e provavelmente o mais conhecido é o fato do seu corpo ser feito de vibrânio. Apesar do metal só existir nas histórias fictícias da Marvel, a humanidade, em seus estudos durante anos, conseguiu desenvolver materiais e metais tão resistentes quanto o metal da Marvel. Falando de vibrânio, a empresa de tecnologias em transportes Hyperloop TT já fez o papel de desenvolver o vibrânio da vida real. Mas o que a empresa realmente fez foi patentear o nome do metal da Marvel, mas se equiparando ao mesmo tanto em resistência quanto em tecnologia. A empresa está desenvolvendo uma cápsula de transporte com o nome de Kinder One, semelhante a um trem expresso, porém o projeto, além de mais tecnológico, tem a promessa de alcançar a velocidade de 1.200 km por hora. Se você já fez a tarefa de física, sabe que isso é praticamente Mach 1, ficando atrás por apenas 34,8 km por hora. Esse material foi desenvolvido para não necessitar de conexões via cabo, ou seja, ele tem a capacidade de transmitir informações instantaneamente ao sistema de controle da cápsula. Dentre outras informações que o material é capaz de transmitir estão avarias em sua estrutura, temperatura e estabilidade da cápsula. O vibrânio da Hyperloop é essencialmente composto por fibra de carbono com sensores em sua estrutura, sendo capazes de enviar informações quase que imediatamente à central da cápsula, tendo como principal atributo a sua alta condutividade elétrica e resistência a impactos. Mas infelizmente ele não possui a característica de ser maleável o suficiente para se comparar ao movimento de um membro humano, ou seja, ele é bom, mas não é bombom. Mas apesar disso, ainda existe um material descoberto em 1947 pelo físico Philip Russel Wallace, que pode ser a solução para esse impasse que temos, e na verdade para vários outros, o grafeno. Apesar de ter sido descoberto em 1947, o grafeno vem sendo apresentado como a solução para inúmeros problemas que a humanidade vem enfrentando ao longo dos anos. E uma dessas soluções é justamente a solução para o nosso problema, pois em uma definição rápida, o grafeno é um material composto por basicamente grafite. Então quer dizer que um simples lápis é feito de grafeno? A gente vai montar um simplozoide feito de lápis? Não. A forma da estrutura dos átomos de grafeno é hexagonal, gerando uma fina camada de carbono. E põe fina nisso, pois uma simples pilha de 3 milhões de camadas de grafeno gera uma altura de apenas um único milímetro. E isso segundo estudos feitos por um cientista,
E é esses nomes que tá aparecendo aí na tela, porque o nomezinho complicado, meu Deus do céu da terra. Pensa numa mãe canjibrada pra dar um nome desse pro filho. Meu Deus do céu. Mas falando sobre aplicações de grafeno, aparentemente são quase infinitas, pois só em 2010 foram publicados cerca de 3.000 estudos que comprovam recursos aparentemente ilimitados para esse componente. E qual desses recursos ilimitados nós podemos aproveitar para a construção de um super-herói fictício? Bom, o grafeno resolve basicamente todos os nossos problemas, e um desses é a resistência a impactos, pois ele já se mostrou 200 vezes mais resistente do que o aço. Maleabilidade. Já estão sendo desenvolvidos projetos de smartphones com telas translúcidas, flexíveis e dobráveis, podendo até mesmo serem enroladas, colocadas no bolso e depois desenroladas sem prejudicar o seu funcionamento, ou danificar sua estrutura em nenhum aspecto. Baterias de altíssima duração e recargas quase instantâneas. Em pesquisas feitas na Universidade dos Estados Unidos, criaram uma bateria que mantém o celular ligado por uma semana e recarrega em apenas 15 minutos, e isso só em 2011. Em 2013, 2 anos depois, na Universidade da Califórnia, foi desenvolvida uma bateria de um notebook que recarrega em apenas 10 segundos. Velocidade na transmissão de dados em redes de internet. Estudos feitos em universidades britânicas, usando interruptores ópticos com base em grafeno, geraram resultados 100 vezes mais rápidos do que uma conexão comum, tornando assim a nossa matéria-prima base escolhida para a substituição do vibrânio da Marvel e na criação de um suposto Visão na vida real. Bom, já temos o nosso corpo, então vamos ao nosso interior. Vamos procurar alternativas para a alta velocidade de processamento de dados que o Visão possui nos filmes da Marvel. E bom, isso é uma tarefa um tanto quanto simples, mas se você está assistindo esse vídeo a partir de um smartphone ou de um computador, provavelmente você já tem a resposta para essa substituição. É verdade que processadores domésticos não têm vida própria e só correspondem a comandos pré-estabelecidos, mas, quando são colocados à prova, mesmo o mais simples processador das novas gerações é capaz de processar dados a velocidades extremamente rápidas. Para um parâmetro de comparação, vamos analisar um processador fictício. Imaginemos que esse processador tem apenas um único núcleo, e esse núcleo de processamento é responsável por analisar entradas e saídas de energia que são geradas por uma fonte de alimentação. Essas entradas sofrem diversas modificações até chegar ao processador, que são interpretadas de acordo com a capacidade de seu núcleo de processamento, e assim que processadas, são enviadas para o componente correto. Mas agora, indo mais a fundo nessa explicação, vamos falar da velocidade que essa entrada e saída de energia é processada por esse único núcleo do processador. Para ser mais exato, a entrada e saída de informação nada mais é do que uma instrução interpretada pela linguagem de máquina do processador. E a unidade de medida dessa velocidade é medida em Hertz, que é contada a partir de uma instrução por segundo. Ou seja, traduzindo, se você executa uma ação a cada 1 segundo, você está executando uma instrução em 1 Hz por segundo. Se realizar 2 instruções dentro do período de 1 segundo, você está operando a 2 Hz por segundo e assim por diante. Agora, levando isso para os processadores domésticos, um processador bem básico e bem chulé mesmo, tem a frequência de 1,6 GHz por segundo. E o que é que isso significa? Que esse mesmo processador está executando dentro de um intervalo de segundo 1,6 bilhões de informações por segundo. De forma básica, um simples processador com um único núcleo consegue processar 1,6 bilhões de ciclos de informação por segundo. E agora, elevando toda essa matemática, nós podemos levar em consideração processadores domésticos ultra rápidos, como por exemplo os processadores da Intel, que em sua mais atual geração possuem um total de 10 núcleos físicos e 20 núcleos lógicos, que podem chegar a uma velocidade de até 5,3 bilhões de GHz por segundo. E da AMD, que possuem 12 núcleos físicos e 24 núcleos lógicos e que podem chegar até uma velocidade de 4,8 núcleos por segundo. Ou seja, utilizando processadores domésticos, os top de linha obviamente, não nos faltará velocidade de processamento de informações. E em relação a outras especificações como memória RAM, placa-mãe, fonte, etc.,
Tudo isso podemos resumir a um projeto personalizado que possa atender a essas customizações, como por exemplo, projetos customizados para uma arquitetura de hardware específica. São projetos feitos por entusiastas no assunto, que desenvolvem inúmeros projetos com inúmeras formas, e isso com certeza não é nenhum desafio impossível para eles. Cientistas da área de desenvolvimento de tecidos que possam substituir músculos humanos desenvolveram protótipos baseados em materiais diversos, como nylon e nanotubos de carbono. E tanto nylon quanto nanotubos de carbono podem ser substituídos pelo grafeno. Afinal, como já vimos no vídeo, o grafeno tem sim propriedades muito semelhantes a esses dois materiais. Em sua pesquisa, cientistas americanos desenvolveram esse projeto afirmando que o tecido criado em laboratório é capaz de realizar movimentos de contração e relaxamento 40 vezes mais potentes do que tecidos humanos. E vamos e viemos, 40 vezes mais forte que o tecido humano para mim já se encaixa em super força. Porém, apesar de tudo, ainda nos falta uma fonte de alimentação de energia, certo? Errado. Com o grafeno é possível se desenvolver placas de energia solares capazes de absorver 100% da energia gerada pelo Sol, e de forma que, mesmo que parte da placa esteja coberta por sombras, ainda assim a parte que é banhada pela luz solar não é afetada de forma alguma. E essa absorção de energia fantástica, combinada com baterias que podem ser produzidas a partir do grafeno, com certeza é possível produzir um corpo autossustentável a partir do grafeno. Eu disse que esse treco serve pra tudo, cara. Se duvidar, dá pra fazer arroz com isso daí. Porém, nem tudo é tão perfeito quanto o arroz de grafeno. Como dissemos em praticamente todo o vídeo, a maioria desses materiais que podem ser usados para fazer uma visão na vida real ainda estão inicialmente em desenvolvimento. Além disso, essas pesquisas são muito caras para serem realizadas e seus investidores não são tão obcecados pelo desenvolvimento de uma superinteligência artificial indestrutível e autossustentável. E além disso, a tecnologia se desenvolveu sim, a ponto de podermos usá-la para a criação de algo tão avançado quanto visão. Mas é inegável que ela ainda não foi aperfeiçoada o suficiente para isso. Da mesma forma que as pirâmides do Egito são algo inexplicável para a época, a criação de algo tão avançado quanto visão pode parecer demais para a nossa era, mas como dissemos no vídeo, está mais próximo do que você imagina. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha realmente gostado, espero que você tenha aprendido algo novo no vídeo, e se você gostou e aprendeu algo novo, deixe seu like e sua inscrição, pois você vai ajudar demais o crescimento do canal. E claro, ative o sininho para ser notificado do próximo vídeo, e caso tenha algo no vídeo que chamou sua atenção, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e valeu!